A venda de veículos novos em Mato Grosso despencou quase 20% em maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas a crise, por enquanto, ainda não atingiu o mercado de luxo. E sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o diretor da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, em Mato Grosso, Paulo Boscolo. Boa tarde, diretor. Boa tarde. Diretor, na opinião do senhor aí, por que a crise ainda não atingiu os veículos de luxo? Ou não vai atingir? Não, nós estamos vivendo um momento bastante atípico do mercado, onde algumas coisas estão acontecendo que, se comparadas com 2014, realmente os números são assustadores. Pegar, por exemplo, acumulado do primeiro trimestre. Automóveis caiu em torno de 16%. Estamos encaminhando para o fechamento do segundo trimestre e não vai ser diferente. Caminhões e ônibus despencou em torno de 70%, 80%. E motocicleta também caiu em torno de 15% a 17%. Mas, inclusive motocicletas. Inclusive motocicletas. Isso comparado com 2014, que eu considero uma bolha na economia, em função de Copa do Mundo, eleições. E se essa comparação for feita com 2013, melhora um pouquinho? Não, ainda assim tá ruim. Quer dizer, meio que junta a comparação com o ano que foi uma bolha de consumo com o nosso ano atual, que é uma ressaca de um ano pós-eleitoral, com as mudanças todas que tanto o governo federal quanto o governo estadual, no caso nosso aqui em Mato Grosso, nós sabemos que o dinheiro parou de circular, né? Aumento de impostos, aumento dos custos. Agora, eu diria que esse mercado nosso, gosto de fazer uma analogia com o surf na praia. Quer dizer, surfar, ficar em cima de uma prancha, quando tem onda, já não é fácil, já não é uma tarefa fácil. Imagina quando não tem onda, não é? Então, nós estamos num mercado que é como se fosse um mar sem onda. Não adianta o surfista querer remar, se debater, se gastar energia, que ele não vai surfar. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir atrás de onde vem a próxima onda, para ser o primeiro a chegar nessa onda e surfar. E é o que acontece com algumas marcas, que têm novidades, que se posicionaram de uma maneira diferente, marcas que eram consideradas para muito poucos, ainda é para poucos, mas mostraram a cara de uma maneira que se tornam acessível para as pessoas, não é? E além de produtos novos, que é o que pode fazer a diferença nesse momento, formatos diferentes de comercialização, formatos de financiamento, entradas usando carro usado, parcelas bem menores, um plano que você pode pagar um residual no final, o compromisso da concessionária de recomprar o carro usado no final do contrato. Tudo isso são novidades que é como se a gente estivesse, então, voltando à analogia, buscando uma nova onda para surfar. E ainda dentro dessa analogia, o desafio é muito grande porque a crise econômica que atinge o país é ao contrário do que falaram alguns anos atrás em Marolinha, hoje é um tsunami. É um tsunami. E aí tem que ter muita criatividade. É um tsunami e, ao contrário do que a gente escuta com a divulgação da política de divulgação do governo, é basicamente no Brasil, né? A América do Sul está crescendo, os países da Europa estão crescendo. E aqui a gente o governo insiste em falar que a crise é mundial. Não vamos entrar nesse mérito, mas a questão é que a situação está de uma maneira que a concessionária, mais do que nunca, as concessionárias de automóveis, têm que lembrar daquilo que um dia parecia uma coisa teórica, de que a concessionária tem que sobreviver, tem que fazer o seu resultado não só na venda de automóvel, tem que fazer o seu resultado em cima da oficina, da venda de peças, de serviço, de acessórios, de financiamentos, de seguro, né? De carros seminovos, os seminovos têm sido uma componente muito importante no nosso negócio e é isso que vai fazer a diferença ao longo desse processo desse mercado atípico entre a concessionária que vai sobreviver e a concessionária que vai ter que se adequar à realidade. É um ano de adequações. Já se percebem demissões, não são poucas. O cenário, né, do nosso mercado de trabalho não é diferente do resto do Brasil. Eu escutei outro dia... E por falar nisso, pode concluir. Não, que nós estamos, desde que se registra o índice de emprego histórico,
não é? Nós estamos na pior situação desde que se faz essa análise de abertura de vagas versus encerramento de vagas. E no Brasil, a indústria automobilística está dando férias coletivas aos funcionários. O quadro nacional também é de fechamento de centenas de revendedoras de automóveis. Esse caso já atingiu Mato Grosso? Tem revenda fechando por aqui? Ainda não. Ainda já tiveram revendas fechando, mas por outros motivos, que não chega a ser exatamente o mercado. Mas, conversando com os nossos colegas, todos estão repensando o negócio. Quem tem mais de uma casa está repensando se vale, mais de uma concessionária, né? Uma filial, está repensando se vale a pena ter a segunda casa. Quem está representado em outras cidades do estado está pensando se vale a pena ter determinadas cidades, que o volume é menor. Existe também análise de onde é possível agregar serviços, agregar outras marcas, outras atividades à atividade atual, para viabilizar economicamente o negócio. E, enfim, nós somos da opinião de que simplesmente cortar o quadro de funcionários não é a melhor política, porque esse funcionário, vamos dizer, custou caro para ele ser treinado, para ele estar preparado para enfrentar o mercado, né? E a gente acredita que essa onda, né, voltando à analogia, ela vem. Nós vamos atrás dela, ela vem, nós vamos voltar a ter um crescimento. Tudo é cíclico, tudo é cíclico. Historicamente, eu estou no mercado há 14 anos, eu não me lembro de 2 anos seguidos muito bons, ou 2 anos seguidos muito ruins. Então a gente acredita que quando o mercado retomar, é uma outra despesa recontratar, treinar novamente. Então o esforço é a gente manter o segmento com os funcionários, com os vendedores principalmente, com a área técnica, que são as pessoas que fazem a diferença, né? Hoje em dia, carros, dizer que existe um carro ruim, não existe. Políticas, ou seja, todos os carros são bons. Política de financiamento, basicamente a concorrência faz com que não exista uma grande diferença de uma concessionária para outra, de uma marca para outra, de um banco para outro. O que tem feito a diferença são os valores humanos, são as pessoas, são as pessoas com o seu entusiasmo, com a sua força de argumentação e de convencimento sobre a melhor negociação possível para o cliente. E a crise, ela costumeiramente atinge em primeira mão o setor público. E o governo tem um peso muito grande nesse segmento. Aí eu já falo de governo estadual. O mercado também se ressente disso. Sem dúvida, porque, veja, o governo, nós sabemos que está tomando medidas austeras de revisão de todos os contratos, encerramento de várias atividades que derramavam muito dinheiro no mercado, e isso tudo está sendo conduzido com um pulso muito mais firme pelo governador Pedro Táxi. Mas o fato é que isso é positivo, né? Mas o fato é que isso realmente trava a economia, né? Deixa de se construir uma estrada, é um empreiteiro a menos que vai renovar uma frota, né? Ou então a venda do material de construção. E isso impacta no restaurante, impacta no comércio de vestimenta, impacta em todos os segmentos da economia. E como a reação é em cadeia, o senhor falava aqui em demissões. Já foi muita gente demitida? Nesse segmento? Já, nós não temos os números exatos segmentados, né? Mas eu vejo, aí eu vou falar de uma experiência pessoal, a quantidade de pessoas que têm nos procurado, né? Assim, gerentes de outras marcas vêm nos procurar, às vezes para trabalhar como vendedor de outras marcas vem nos procurar para trabalhar numa área diferente. Enfim, o segmento está realmente diminuindo o número de postos de trabalho. E eu digo assim, estão me procurando na minha concessionária, mas com certeza estão distribuindo os currículos e procurando novas alternativas aonde for possível. O senhor falou aí que diminuiu, inclusive, as vendas de motocicletas. Diminuiu também muito de caminhões. Agora, qual seria, então, a saída aí para as revendas? O caso, os seminovos? Os seminovos, conforme eu falei, é uma das pernas, né? Um dos braços que tem que ser lançado mão para viabilizar a operação da concessionária. Só que o seminovo, ele depende também do novo. Quer dizer, o seminovo, ele entra na nossa atividade na troca pelo carro novo. Então, eu diria que, assim, o momento, de um lado estamos nós, concessionários, tendo que nos reinventar, nos adequar a essa nova realidade, que vai durar algum tempo, não é? E do outro lado está a sua excelência, o cliente. O cliente hoje está com a faca e o queijo na mão para fazer um grande negócio. O seminovo dele nunca teve tão valorizado,
todo mundo querendo comprar o seminovo para girar a venda do novo. O cliente hoje nunca teve tanta assédio das operações dos bancos no sentido de viabilizar um financiamento, porque nós vivemos de vender carro, os bancos vêm de vender dinheiro, né? Então eles precisam fazer essas operações. Óbvio que o dinheiro está muito caro. O dinheiro, olha, as taxas de juro, eu diria para você que em função até dessa concorrência, lei de oferta e procura, elas estão bem atrativas. Eu não diria que elas tiveram um aumento com relação a 2014, não. Acho que se tem alguma coisa que não subiu em função dessa questão de demanda, não é? Foram as taxas de juros, inclusive com planos de financiamento muito interessantes que reduzem os valores da parcela e deixam uma parcela final que pode ser quitada com o próprio veículo, usando como entrada na troca por mais um novo daqui a 2, 3, 4 anos. E aqui em Mato Grosso, o agronegócio sempre foi a salvação da lavoura. E agora, até as exportações nesse setor caíram e caíram fortemente, mais de 30%. É mais um fator para gerar preocupação. É preocupante porque nós tínhamos uma expectativa positiva. Em alguns momentos, a variação cambial, do jeito que vinha se apresentando e vem se confirmando, ela nos ajuda quando o assunto é exportação, ainda mais uma commodity como o nosso produto aqui, o agronegócio, né? E então o nosso produto vinha com uma boa competitividade em função da desvalorização do real frente ao dólar, mas o mercado é feito de muitas outras variáveis e as nossas expectativas não foram confirmadas. Obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos torcer aí para que essa crise termine o mais rápido possível. Se bem que a gente sabe que não vai ser tão rápido assim. Não é só torcer, tem que trabalhar muito. Obrigado. Obrigado a vocês.